Valdeci Pascoal é conselheiro do estado de Pernambuco. É também presidente da Atricom, professor de Direito Financeiro e escritor dos livros A Intervenção do Estado no Município e o Papel dos Tribunais de Contas e também Direito Financeiro e Controle Externo. Ele já está aqui comigo para um bate-papo. Olá, conselheiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Andréa. Um grande prazer estar aqui com a palavra TCE da TV Assembleia. Que bom, fico muito feliz. Gostaria muito que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo o que é a Atricom, né? Isso, a Atricom é uma associação nacional de membros dos tribunais de contas. No Brasil hoje nós temos 34 tribunais de contas, Andréa. O TCU, os tribunais de estados, o do Distrito Federal, 4 municipais e 2 de municípios. São 34 tribunais de contas. E esses tribunais de contas são formados por ministro, no caso do TCU, que compõe os membros, e nos estados e municípios por conselheiros. E ainda tem os substitutos. No caso do TCU, o ministro substituto, e no caso dos estados e municípios, o conselheiro substituto, que também é chamado de auditor. Então, a associação Atricom congrega esse universo. São mais de 400 associados no Brasil todo. E embora a gente seja uma entidade de classe, da defesa dos membros dos tribunais, nossa prioridade, já há algum tempo, tem sido o aprimoramento dos tribunais de contas. Nós implantamos a seguinte marca: ser corporativo é ter uma instituição, Tribunal de Contas, respeitada pelo cidadão. Então, nossos projetos, como que agora estamos aqui, nós iremos falar sobre esse projeto aqui, o Marco de Medição e Desempenho dos Tribunais de Contas, visa exatamente aprimorar os tribunais de contas. Somos 34, existem assimetrias, ou seja, existem diferenças. Cada vez os tribunais se aprimoram mais, mas ainda há um caminho longo para a excelência institucional. Então, o nosso principal objetivo como entidade da Atricom é o aprimoramento dos tribunais de contas. Presidente, esse trabalho do marco de medição de desempenho, ele é muito importante, né? Mas desde quando que ele vem sendo aplicado pelos tribunais de contas? Isso. É bom explicar o seguinte: a Constituição Federal, André, estabelece uma série de competências para os tribunais de contas. Competência de analisar as contas de governo, do governador, dos prefeitos, contas de gestão dos demais administradores públicos, análise de todos os concursos públicos, dos atos de aposentadoria e ainda de todas as licitações, de todos os contratos. Então, é uma gama muito grande de competências. Então, a Constituição Federal foi muito generosa com os tribunais de contas em matéria de dar um papel de destaque no controle da gestão pública. E é preciso que os tribunais cumpram, de fato, na prática, esse papel todo. Então, a Atricom lançou, então, um programa chamado Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, é o nome geral desse programa, que é composto por 2 produtos. O primeiro, resoluções diretrizes da Atricom. Então, a gente tem 14 resoluções diretrizes temáticas, tratando da atuação dos tribunais de contas, desde o planejamento estratégico, passando pela estrutura das corregedorias, das ouvidorias, prazo para julgamento de processos, a qualidade da auditoria, a necessidade dos tribunais terem profissionais concursados na base para realizar as auditorias, a forma do tribunal se comunicar com a sociedade, que é muito importante através das redes sociais, dos meios de comunicação. Então, há uma gama de uma série de resoluções nesse sentido. Ora, só que as resoluções são recomendações. Nós não mandamos nos tribunais de contas, claro que tem sua autonomia. Então, paralelo às resoluções, nós criamos um programa chamado Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC. É uma ferramenta de avaliação. Veja, para dar consequência às resoluções, é preciso que cada tribunal faça uma avaliação. Então, esse marco de medição ele é composto por 500 itens de verificação. Que, como eu disse, trabalha desde o planejamento estratégico. Se o tribunal tem um plano estratégico, se implementa esse plano estratégico, se o tribunal julga os processos com celeridade, em qual prazo, se tem diminuído o estoque de processos, se a auditoria é composta por servidores concursados da carreira, né? Se tem no tribunal, por exemplo, a vaga do membro do Ministério Público de Contas, sim, dos auditores. Então, uma gama de aspectos que vai desde a fiscalização até o planejamento e a comunicação é aferido. Então, nós criamos essa ferramenta. Cada tribunal, hoje nós temos aqui no TCE do Rio Grande do Norte, sob a liderança do presidente Jales, a quem desde já eu agradeço pela recepção e pela acolhida e pela participação,
mais de 100 técnicos do Brasil sendo capacitados para fazer essa autoavaliação, que é um desafio grande. E aí, depois que cada tribunal, de abril a setembro, cada tribunal vai fazer a sua autoavaliação com base nesse documento que a Tricom tem, disponibiliza. E quando cada tribunal fizer, vem uma comissão de garantia da Atricom, formada por membros e servidores de outros tribunais de contas, para verificar se aquela autoavaliação feita pelo tribunal está consistente. Por exemplo, o tribunal divulga suas decisões de forma ampla, dá total transparência. Cadê a evidência disso? Então essa comissão vem para ver, checar a prova. O tribunal faz a avaliação, mas indica onde está a prova daquela atuação dele. Então isso tem gerado uma competição saudável entre tribunais de contas. Dentro do próprio tribunal, os setores querem se apresentar melhor, né, com o máximo desempenho. Então é muito importante. Então esse projeto, hoje aqui estamos em Natal, como eu disse, com mais de 100 servidores dos tribunais de contas, entre conselheiros, ministros e técnicos, para nos capacitar. E é fundamental isso, porque isso tem gerado mudanças estruturais nos tribunais de contas. Eu digo sempre que os tribunais de contas estão na melhor fase em matéria de atuação, embora ainda distante. O contexto hoje nos mostra que precisa mudança. Podemos falar das principais mudanças que a Tricom defende no próprio modelo, mas o fato é que já temos muita competência e precisamos cumprir essa competência de fato ao pé da letra. Hoje em dia, André, não tem nenhuma instituição pública que cumpra fielmente tudo que está posto na Constituição Federal. Sempre é um alvo a ser perseguido. E o marco de medição é um instrumento para isso. Vai permitir que os tribunais de contas cresçam e cresçam de forma sustentável para prestar o melhor serviço de controle para o cidadão. Perfeito. Presidente, a última avaliação do marco de medição foi feita em 2015, agora em 2017 vocês retomam essa medição com novos critérios, né? Novidades. E novidades. Isso. Quais são essas novidades? Pronto, só respondendo à pergunta anterior sua, que eu acabei fazendo uma digressão, mas nós fizemos a primeira avaliação em 2013. Sim. Só que nessa ferramenta, o marco de medição de 2013, só era composto por 100 itens. Perfeito. E depois nós aprimoramos com uma ferramenta internacional, que é recomendada pela ONU, chamada SAI-PMF. Trouxemos esses indicadores dessa ferramenta internacional para dentro do nosso marco de medição. E esse marco de medição ficou composto por, como eu já disse, por mais de 500 itens de indicadores. Um salto enorme. Um salto qualitativo enorme. É um padrão internacional. Essa ferramenta nossa é reconhecida pelo Banco Interamericano, pelo BID e pelo Banco Mundial, como a melhor ferramenta de avaliação de tribunais de contas. Então, aí tivemos, em 2015, a primeira grande avaliação, em que 33 dos 34 tribunais de contas aderiram, fizeram, e foi um sucesso. A adesão quase absoluta. Quase absoluta. E esse ciclo de avaliação é a cada 2 anos, para permitir que os tribunais de contas não sosseguem, não se acomodem, seja sempre pensando em evoluir. Sim. E aí, nessa avaliação do marco de medição de 2017, André, simplesmente nós teremos os 34 tribunais de contas. E o TCU vai participar, era o único que não tinha participado, mas tivemos com o presidente Raimundo Carreiro, o mês passado, em Brasília, e sensibilizamos o TCU para a importância de que todo o sistema de tribunais de contas esteja envolvido nessa demonstração de querer melhorar, de querer se aprimorar, como é o caso de fazer a avaliação pelo marco de medição de desempenho. E o que representa essa adesão do TCU para vocês, a Tricom, junto a esse trabalho? É muito importante, em primeiro lugar, pela simbologia de ter os 34 tribunais de contas do Brasil, não é, realizando essa autoavaliação. E o TCU é uma corte de referência, é uma corte que é a primeira corte do país, existe desde 1890, então tem uma simbologia muito grande. E como eu disse a você, nós temos novidades em relação ao marco de medição de 2015, porque dessa vez a avaliação também vai se dar sobre a fiscalização dos tribunais de contas sobre a educação. Temos aí um Plano Nacional de Educação bastante arrojado, o PNE, tem metas para o Estado, metas para municípios e meta para a União. E nós estabelecemos uma resolução e criamos os indicadores para fazer com que os tribunais de contas fiscalizem mais de perto esse tema da educação, que é uma prioridade nacional. Então, se o tribunal está fiscalizando bem a educação, vai tirar uma nota melhor. A outra grande novidade é em relação a obras públicas. Sim.
as obras públicas constituem um dos principais itens do orçamento, as despesas mais vultosas, mais grandes, né? E aí, aquele tribunal que fiscaliza uma obra pública, tanto a licitação, como o contrato, como a economicidade, ou seja, não vale estar correto apenas a licitação, está correta, não vale o contrato estar regular, do ponto de vista formal, é preciso que a obra tenha sido feita com preço de mercado. E muitas vezes os tribunais de contas se deparam com obras em que o gestor gastou mais do que o que era recomendado, do que o que manda a técnica, a perícia. Então, os tribunais de contas que cuidam e fiscalizam mais de perto as grandes obras públicas, vai pontuar melhor também no marco de medição. É um incentivo, então, para que os tribunais possam fiscalizar melhor as obras. E o terceiro e principal grande novidade é em relação à renúncia de receita. Existe uma tradição, André, dos tribunais de contas fiscalizarem, e a população vê muito isso no dia a dia, os tribunais fiscalizando despesa pública. Folha de pagamento, gasto com pessoal, os contratos administrativos, esse é o mais ordinário, é o comum. Só que é a própria Constituição Federal quem permite que os tribunais de contas fiscalizem também a arrecadação. Não só se o município, se o Estado e se a União está arrecadando bem os seus impostos, né? Nós não queremos aumentar a carga tributária, mas queremos que o agente público se esforce para cobrar bem aqueles impostos já previstos. É muito comum no município, por exemplo, não se cobrar IPTU, não se cobrar ISS, e às vezes é 50, 100, 200 mil que pode fazer a diferença. Então esse é um ponto que os tribunais de contas vão também olhar cada vez mais. E também, dentro dessa nova diretriz de receita, tem as renúncias fiscais, os incentivos fiscais, uma grande causa da crise fiscal que o Brasil vive hoje, que os municípios sofrem, e o cidadão lá do pequeno município acaba sofrendo do Brasil, é porque houve desonerações fiscais, incentivos fiscais, sem estar comprovada a viabilidade econômica e social. Privilégios eram concedidos sem a técnica. É importante ter incentivo fiscal para um setor, para incentivar o emprego, a renda, fundamental. Todo o país do mundo realiza incentivos fiscais, mas tem que estar comprovado tecnicamente que aquilo vai ter um resultado positivo do impacto. E no Brasil é muito comum se conceder incentivos fiscais, né, sem essa técnica por trás, sem essa demonstração. E nós, tribunais de contas, muitos não sabem disso, nós podemos fiscalizar, a Constituição autoriza que os tribunais de contas fiscalizem também as renúncias, se foi feita corretamente, se realmente vai ter um impacto positivo na economia a posteriori, ou se foi apenas um privilégio. Se foi apenas um privilégio, é um dano ao erário, que precisa ser ressarcido. Então, os tribunais de contas, que estão cuidando bem da fiscalização da despesa e também da receita e das renúncias, esses vão pontuar melhor na parte da medição, da avaliação, e vão ser melhores tribunais. Então, gasto com educação, a fiscalização com educação, a fiscalização com obras públicas em relação à arrecadação e à renúncia fiscal são as grandes novidades desse novo ciclo da avaliação dos tribunais de contas. Presidente, essa sua fala casa bem com um dos projetos estratégicos, né, que a Tricom tem para 2017, que é o Observatório de Despesa Pública. Isso. Né? Como é que é esse observatório? A adesão é voluntária dos tribunais? Como é que vocês estão montando essa estrutura para que esse trabalho seja efetuado? Isso, esse é um projeto estratégico que a Tricom também recomenda que os tribunais de contas adiram. Nós fizemos uma parceria com a CGU, não é? E com vários tribunais de contas do Brasil. Mais de 20 aderiram a esse projeto chamado Observatório da Despesa Pública aplicado aos tribunais de contas. E o que é que significa isso na prática? Significa que os órgãos de controle têm que agir de forma integrada, em rede. Eu tenho dito sempre, André, que a corrupção no Brasil e a ineficiência, de certa forma, é sistêmica. Aqueles que estão imbuídos de dilapidar o patrimônio público, né? De praticar a malversação de recursos públicos, eles são organizados. Eles estão com alto nível de organização. E o controle também precisa ser organizado. Então, se o controle não estiver integrado, esse Observatório da Despesa Pública são técnicas de fiscalização e de auditoria que são feitas em parceria. O controle interno, por exemplo, a CGU no âmbito federal, no âmbito dos estados, a Controladoria do Estado, no âmbito do município, o próprio controle interno do município, mas sobretudo no âmbito federal, a CGU em relação aos convênios, junto com os tribunais de contas e junto com o Ministério Público. Qual é a ideia? Formar uma rede de controle, trocando informações,
cada um se respeitando nas suas competências, isso é importante, né? Deixando de lado essa vaidade que é muito comum nessa área jurídica, na área do controle. Então, cada um tem um papel. O controle interno tem o seu papel, os tribunais de contas têm um papel, o Ministério Público tem um papel e o Judiciário também. Mas cada um tem uma expertise. Então, tem que se darem as mãos, de alguma forma, para se criar uma rede. A imagem que eu faço sempre é a seguinte. Vamos supor a metáfora do anzol e da rede. Então, cada um pode estar com o seu anzol afiado e pegar um peixe, pegar outro, mas cada um atuando separadamente, sem criar uma rede de proteção. O caminho de uma fiscalização moderna é a integração, é a fiscalização em rede. E a imagem gerada é a de uma rede mesmo. Imagina uma rede de pescar, que sempre vai ter um furinho aqui, você pode passar por cima, mas a proteção do patrimônio público vai ser muito maior. Então, a Tricom recomenda aos tribunais de contas um detalhe. O TCE do Rio Grande do Norte é um dos primeiros que aderiram ao ODP. Sim. O presidente já mandou a equipe para fazer a capacitação para que, atuando de forma integrada com o controle interno estadual, com a CGU e o Ministério Público, se possa obter, né, uma auditoria de melhor qualidade. E quem ganha com isso no final é o cidadão, que vai ter um órgão de controle, que quanto mais eficiente for, melhor será a prestação de outros serviços públicos. Eu digo sempre que os tribunais de contas têm que buscar a excelência na prestação de um serviço. O controle é um serviço, é um direito do cidadão. Mas se esse serviço prestado pelo tribunal e pelos demais órgãos de controle for efetivo, for eficiente, os outros serviços, educação, saúde, segurança, vão melhorar. Porque o controle está atuando. Então, é um serviço estratégico de controle, tem tudo a ver com estar um serviço a serviço do cidadão. É verdade. Como é que o senhor vê hoje a política de comunicação, né, institucional, de uma forma geral, dos tribunais de contas? Ela está aquém, ela está mediana, ela precisa evoluir bastante. Qual é a visão que o senhor, como presidente da Tricom, tem? Essa questão da comunicação, André, é estratégica. Não é? De forma geral, os órgãos públicos comunicam mal. Esse foi um diagnóstico feito em 2013. E os tribunais de contas são pouco conhecidos. É difícil entender. Se confunde com o judiciário, se confunde com polícia, que nós não somos polícia. Então, a primeira coisa é explicar para o cidadão, isso através de um programa como esse. Então, de parabéns com essa parceria com a Assembleia Legislativa, do TCE com a Assembleia Legislativa, é usar os meios de comunicação, é usar as redes sociais. Hoje o Tribunal de Contas tem que ter Facebook, tem que ter Instagram, tem que estar no Twitter, para estar em sintonia com a sociedade, compartilhando informações. Até porque é cobrado, né? Cobrado. A população cobra. Claro, né? Claro. Então, tem que entrar nessa onda digital e ser totalmente transparente. Nós, como fiscais da gestão pública, temos o dever, por excelência, de ser o órgão mais transparente, mais exemplar. Daí, ter toda uma política de autotransparência. O Tribunal de Contas também, por outro lado, André, ele detém dados de toda a gestão. Às vezes você tem uma transparência que no município não está sendo tão boa, que no Estado está deixando a desejar em algum ponto, mas o Tribunal de Contas tem esse dado. E através de portais, e todos têm hoje no Brasil, o TCE do Rio Grande do Norte também tem, portais de transparência que o Tribunal é um indutor do controle social. Porque publica esses dados de forma mais didática, mais clara, e o cidadão também, que é o controlador mor, não é? Na hora de votar e na hora de acompanhar a gestão, pode, com base nos dados do tribunal, fazer o controle social. Isso é muito importante. Então, os tribunais de contas também são incentivadores e facilitadores do controle social. Então, a política de comunicação regulamentada, um plano de comunicação baseado nos meios de comunicações tradicionais e também nas redes sociais, isso é fundamental. Nós precisamos ser mais conhecidos. Fizemos uma pesquisa Ibope nacional em junho de 2016 e que revelou que apenas 17% sabe com profundidade o que é Tribunal de Contas, o que faz Tribunal de Contas. Então, o desafio para nós é enorme, até também para desmistificar. Nesse contexto de Operação Lava Jato, por exemplo, muitos confundem, pensam que o Tribunal de Contas pode prender, né, pode fazer delação. Não, nosso trabalho é de auditoria e é um trabalho importantíssimo. Aparece no dia a dia. De quando em vez vocês veem notícia aqui nos jornais de Natal e nos meios de comunicação de que o TCE agiu preventivamente e evitou um prejuízo ao erário num contrato, numa licitação. Direto, isso está acontecendo.
Tá? E não é de hoje, já vem de muitas gestões, do conselheiro Paulo Roberto, do conselheiro Tompos, que fez também outra grande gestão, e agora continua com o presidente Jales. Mas fora essa divulgação que ocorre, que o cidadão vê mais de perto, tem o trabalho silencioso das equipes, dos técnicos do TCE, nas repartições, nos municípios, e isso já impede muito. Hoje, não tem um gestor, e eu garanto que também no Rio Grande do Norte, não tem um gestor que, para tomar uma decisão, não peça para o setor jurídico, o setor da contabilidade, perguntar como é que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte pensa sobre isso. Qual a posição? Porque se for alinhado, ele está seguro para tocar em frente. E outra recomendação que eu faço a todos os gestores que têm uma situação delicada nos seus municípios, de falta de quadros e sofrem muito com isso, é procurar os tribunais de contas. É procurar, no caso do Rio Grande do Norte, o gestor, o prefeito, né, o gestor estadual, procurar o tribunal. O tribunal está aberto a um diálogo e muitas vezes se pode construir soluções dentro do direito, da legalidade, claro, sem sair da moldura jurídica, soluções razoáveis e que estejam em sintonia com a realidade do município, que de fato é muito difícil. Presidente, a atuação preventiva dos tribunais de contas mudou a forma de fiscalizar, de auditar, enfim, de fazer o controle externo? Não tenha dúvida. Esse é o ponto em que os tribunais de contas evoluíram mais, André, nos últimos anos. Era muito comum, e todos aqui sabem disso, os tribunais de contas atuarem como regra a posteriori. Então tinha toda a aplicação do orçamento, se arrecadava e se gastava, e o tribunal ali esperando que no final do ano o gestor prestasse contas, no outro ano fazia uma auditoria, no terceiro ano julgava aquelas contas, tinha recurso, 6 anos depois aquele processo estava findado. Hoje em dia isso é para ser exceção. Nossa recomendação, e também aqueles tribunais que fazem essa auditoria, esse controle concomitante, em tempo real da gestão, os tribunais que fazem isso pontuam melhor na avaliação. Então, eu uso outra metáfora para explicar melhor para o cidadão, que é a metáfora ligada à área de saúde. Os tribunais têm que fazer cada vez mais biópsias na gestão. Biópsias, o que é? Ao longo do próprio ano, do exercício financeiro, que é chamado, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o tribunal já tem que atuar em análise de licitação, de contratos, de aditivos, para evitar um mal maior. Então é muito melhor agir preventivamente do que depois dizer que teve um prejuízo e para devolver esse recurso vai ser muito difícil. Tem que ter só um cuidado. Os tribunais de contas não são gestores. Não foram escolhidos para isso. É para controlar. E esse controle tem que ser cuidadoso, esse preventivo, porque não pode atrapalhar, travar a gestão. Daí tem um equilíbrio entre o tempo da gestão e o tempo do controle. Então, se o tribunal quer atuar preventivamente e deve, porque é o controle mais efetivo, tem que atuar também com muita celeridade, porque se aquele problema for resolvido, a gestão tem que continuar sob pena do cidadão pagar. Então, a nossa recomendação é que os tribunais atuem cada vez mais preventivamente, mas tendo essa cautela de só parar a gestão quando for realmente uma situação de risco de dano ao erário, né, e que esteja um indício forte de irregularidade. Esse tem sido um ponto que os tribunais têm avançado e o próprio gestor gosta, aquele gestor de boa-fé, que é a maioria, gosta quando o tribunal vem e diz, ó, tal coisa está errada, corrija isso, né? E muitos deles corrigem, no mais das vezes cumprem as nossas decisões. Isso é muito importante porque acaba, como eu disse, evitando um mal maior, que é depois jogar conta irregular e ter que ressarcir. Esse ressarcimento demora muito. Mudando um pouquinho de assunto, o senhor proferiu uma palestra recentemente sobre crise fiscal e até que ponto que isso prejudicou a gestão, né, municipal, estadual, enfim, dos gestores públicos de uma forma geral. Isso. Veja, o contexto desde 2008 que o Brasil passa por uma grande crise fiscal, né? Com pequenas retomadas, mas no geral os últimos 10 anos são anos de crise. E o município, por exemplo, eu destaquei muito nessa minha fala, os municípios sofrem mais, porque depende de recursos federais, o município tem uma arrecadação própria ainda pequena e depende muito do FPM. O FPM é formado, muitos sabem, por uma parcela do imposto de renda e uma parcela do IPI que é transferida obrigatoriamente para estados e municípios, no caso do FPM, para município. É um percentual. Ora, quando o governo federal pratica uma política de incentivo fiscal não muito bem fundamentada e que diminui a arrecadação do imposto de renda e do IPI, quem sofre com isso é o município, que tem despesas fixas, já compromissadas e perde na arrecadação. E o governo federal não combina com o prefeito. Então há uma certa centralidade
na questão do pacto federativo que precisa ser mudado. Então, o que é que eu digo? Eu sou solidário, nós somos solidários com a luta dos gestores municipais, no sentido de alterar esse pacto federativo, fazer com que o município, de fato, tenha a sua autonomia financeira e fiscal. Agora, enquanto isso não vem, tem que fazer o dever de casa. E o dever de casa de um prefeito, por exemplo, é escolher aquilo que é realmente prioridade. Se você tem despesas na educação, na saúde e na segurança importantes, e há uma limitação de recursos, uma tarefa do gestor é fazer a escolha correta, aquela mais em sintonia com o interesse público e zelar para não ultrapassar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Quando o município descamba para descumprir o limite pessoal e compromete 70% ou 80% da receita com a folha, é uma situação de completo desequilíbrio e quem vai sofrer com isso é o cidadão como um todo. Então é preciso ter coragem para não pensar só nas próximas eleições, pensar nas próximas gerações e ter uma comunicação verdadeira com o cidadão, de apontar a dificuldade, que não pode atender aquilo tudo e que vai ter que ter ajustes em benefício de toda a sociedade. A Tricom entregou ao Senado Federal uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Qual o teor, qual a proposta que a Tricom tem para a criação desse conselho? É muito importante. Olhando hoje o horizonte, nós vislumbramos que é necessária algumas reformas no atual modelo de tribunais de contas no Brasil. Uma delas é a existência de um Conselho Nacional. A Tricom não é de hoje, não foi por causa dessa crise atual que as instituições vivem, que a Tricom passou a defender um Conselho Nacional como tem o CNJ e como tem o CNMP para o Ministério Público. Essa causa nossa é de mais de quase 10 anos. Desde 2007 que a gente luta para que o Congresso Nacional aprove um conselho. Por quê? Porque somos 34 tribunais de contas, cada um atuando com a sua autonomia. Falta um órgão estatal para dar liga, para recomendar, para fazer determinações em matéria de atos de gestão. Os tribunais são controladores da gestão, precisam também ser controlados. Isso é um dever da cidadania. Então a gente quer criar um conselho, fizemos uma proposta ao Senado Federal e ao Congresso Nacional e à Câmara também, no sentido de se criar um Conselho Nacional enxuto, com pouco custo. Nós não queremos criar um grande órgão, seria totalmente racional e teria 3 funções específicas, André. Primeiro, zelar pela legalidade da gestão dos próprios tribunais de contas. Então, se o cidadão desconfia de algum ato de uma gestão de um tribunal, poderia denunciar ao Conselho Nacional. Segundo, a questão ética. É muito difícil hoje, quando há um desvio ético por parte de um membro do Tribunal de Contas, seja ministro do TCU ou conselheiro de tribunais estaduais ou municipais, que as corregedorias locais tomem providências. Há uma proximidade muito grande, há uma convivência de dia a dia que dificulta. Então, o Conselho Nacional Independente cuidaria melhor dessa questão ética, que é muito importante. E a terceira objetivo desse Conselho Nacional é uniformizar a jurisprudência. Por exemplo, tem um tribunal que entende que despesa com o pessoal deve computar inativo, pensionista. Tem outro tribunal que entende que não. Então isso gera uma insegurança jurídica muito grande. E esse Conselho Nacional nosso, que nós propomos, também teria essa função, porque no Judiciário já há uniformização no STJ ou no STF. Nos tribunais de contas, não. O TCU não reforma a decisão de TCE. Então, esse Conselho Nacional serviria também para uniformizar a jurisprudência nos tribunais de contas de temas relevantes, como LRF, lei de licitações, etc. Perfeito. Muito obrigada, presidente, pela sua ilustre participação no nosso programa. Eu espero que esse treinamento seja divinamente aplicado ao longo desse ano e sucesso. Eu agradeço e quero fazer aqui um agradecimento público ao TCE do Rio Grande do Norte pela parceria, que não é de hoje, repito, e agradecer muito firmemente ao presidente Jales. Ele é diretor da Tricom e participa muito, não só da presidência do TCE, que ele acumula com a direção da Tricom, e tem sido um parceiro, como todos os demais conselheiros aqui do TCE do Rio Grande do Norte. O meu agradecimento ao presidente Jales e, em nome dele, a todo o TCE do Rio Grande do Norte. Obrigada. E a vocês que nos assistem, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!